E nessa época falaram para mim, você vai ter dificuldade, você não vai passar de primeira. E eu sempre vejo o seguinte, a nossa persistência, resiliência e determinação, ela é medida mediante o desafio que a gente tem à frente. Se o meu desafio é grande, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que me desdobrar mais. Olá, mais um Papo Previdente, que é aquele papo que não é sob a perspectiva da doutrina, da jurisprudência e nem da lei, mas sim um papo sobre a trajetória de sucesso de um profissional da área jurídica. E hoje vem um convidado aqui, está aqui na minha frente, um convidado muito especial, que é o Dr. Adriano Pego. Dr. Adriano Pego, que é advogado há 16 anos, doutor Adriano. Já Sim, 16 anos. 16 anos na lida da advocacia. Doutor Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Previdente. E eu já começo passando a palavra para o doutor fazer a primeira apresentação do doutor. Faz favor. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo já é. Olá, pessoal, telespectadores, quem está assistindo a gente aí. Eu sou de Tocantins, sou advogado há 16 anos. Estamos atuando aí no Previdenciário há uns 6 anos mais ou menos, né? Tivemos aqui a grande satisfação de conhecer o Dr. Rodrigo e viemos participar desse belo estado de Santa Catarina e não podia perder a oportunidade de visitar aqui o Dr. Rodrigo, conhecer o Floripa Podcast, né? E vim na Ilha da Magia. Com certeza. Doutor Adriano, doutor é de Tocantins. Sou de Tocantins. Nasceu lá? Nascido em Goiás, mas na época Goiás depois dividiu, né? E o norte do Goiano virou Tocantins. Entendi. Então, mas há 20 anos o Tocantins está com 35, né? E então, desde então a gente mora lá e o sotaque não deixa negar. Denuncia. E doutor, sobre a área jurídica, gente da família que estimulou, o doutor é o primeiro, como é que foi esse primeiro contato? Por que foi fazer direito, na verdade? De onde é que surgiu? Certo. Meu falecido pai, ele era jornalista. Então, quando ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Mas faltando 6 meses, foi uma doença repentina, então ele me prometeu, ele falou assim, leia a Bíblia inteira durante 1 ano, que quando terminar eu vou te dar uma bicicleta de presente. E aí eu peguei para ler a Bíblia. Quando passado 8 meses ele veio a falecer. Mas isso me gerou a vontade de ler, o gosto pela leitura. Então ali nasceu o que eu diria, porque advogado que não gosta de ler, né? Então, e assim, aí eu continuei. Então, meu pai plantou a semente para mim gostar de ler. Pois bem, passados uns 4, 5 anos ali pela adolescência, eu já sabia o que eu queria. Eu via os advogados na cidade, eu falei, eu quero ser advogado. Como não tinha faculdade de direito lá na cidade nem perto. E eu falei, como eu vou fazer? Eu não sei, mas eu vou tentar entrar para dentro do escritório para fazer alguma coisa. E pedi uma oportunidade no escritório para ser office boy. Com que idade isso? Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Eu quero ser office boy, o que é que precisa aqui? Você lembra que os processos eram físicos? Aqueles volumosos, né? Sim. Então eu era o cara que ia buscar processo no fórum, terminava, fazia petição, levava de volta, protocolava. Era aquele cara. Era o escritório que tinha civilista, trabalhista e criminalista. Então, ali eu fiquei sendo office boy. Pois bem, tinha uma pessoa que trabalhava digitando petição. E aí, eu já fiquei de olho no... eu vou ocupar esse lugar uma hora. E no intervalo do almoço, eu ia fazer o curso de informática. Eu deixava de almoçar e por 2 meses eu fui aprender a mexer no computador. 14 anos? 14 anos. Falei, na hora que esse abençoado aí vacilar, eu tô na vaga dele. Não querendo mal, mas me entenda, a gente procura crescer, né? Oportunidade, né? E ele faltou. E no dia que ele faltou, o advogado precisava de alguém para digitar. E eu tô aqui, posso fazer? Ah, mas você sabe? Falei, sei. E aí, como eu já vinha com uma bagagem de leitura, né?
Então, eu digitei a petição com poucos erros de português, formatei direitinho. Quando eu entreguei impresso, ele olhou. Não é que você sabe? Acho que você tem rumo pro negócio. E aí ele já mandou despedir o cara. Olha só. E eu ocupei o papel de digitador. Aham. Eu saí de office boy e fui para digitador. E passei 2, 3 anos sendo digitador de petição nesse escritório. 3 anos de atividade. Aham. Né? Vendo ali como que era, aprendendo a fazer. E então, a faculdade de Direito vai e aparece. Abriram, né, a faculdade de Direito. Sim. E ali foi era a minha esperança, porque eu pensava, eu não tenho condição de ir para longe, eu não tenho como sair para outra cidade. Tem que esperar vir. Sim. É pública ou privada? Faculdade pública, Universidade Federal do Tocantins. Ah, sim. Né? Então, aos 18 anos, 18 para 19 anos, eu entrei na universidade. Né? Fizemos o vestibular, passamos, e graças a Deus, em 2005 colei grau, em 2008 a gente passou na OAB e viemos nessa caminhada. Deixa eu até voltar um pouquinho no tempo, porque olha só, a ideia do Papo Previdente é justamente essa. Quem assiste o podcast tem que entender que a trajetória de sucesso não é algo que é retilíneo, né, e subindo. É o gráfico cardíaco que tem altos e baixos, né, tem esforço, tem abdicação de algumas coisas. Sim. E uma característica muito interessante do doutor aí, que já aparece em tenra idade, é o empenho, né? O esforço, foi lá interessado, começou a estudar, resiliência. ler. Resiliência, tem a história de resiliência. Lá na faculdade de Direito, até para contextualizar, porque eu trago aqui um profissional de sucesso, só que o sucesso não é da noite para o dia. Sim. Como é que era a característica do doutor lá como aluno na faculdade de Direito? Era mais, que se destacava mais, menos, na média? Como é que o doutor era a relação lá com os colegas e com os estudos e com as notas até? Como é que era isso? Certo. Aí eu tenho que contar alguns episódios, né? Tem um professor que inclusive é daqui do Sul, Lucídio Bandeira, falecido. Sim. Uma sumidade em Direito e Processo Civil. E aí ele começou a dar a primeira, segunda aula dele, e eu, por causa do escritório, de entender sobre a tríade processual, as partes do processo, eu já fazia essas perguntas para ele. E os demais ficavam ali observando. E ele falava assim, vem cá, mas você já fez direito e desistiu? Porque as suas perguntas são bastante assim, pertinentes, não divaga, né? Eu falava, não, é porque eu estou no escritório há 3 anos já, digito petição, então a gente dá uma certa segurança para fazer a pergunta certa. Quando ele falava, vamos apresentar trabalho, aí a gente fazia o grupo, eu já falava, pode deixar que eu falo, pode deixar que eu apresento. Por quê? Porque o primeiro ano, a gente, né, sabe que quando não se é da área, óbvio, dá uma insegurança. Claro. Né, ali, os termos, o raciocínio, a forma de apresentação. Né? Então, sempre quando formava esse grupo, eu me oferecia. Pode deixar que eu apresento. Se vocês quiserem, faça aí a parte escrita, a parte de pesquisa. Eu também estava junto, óbvio, mas na hora de dar fala, sempre dá aquele frio na barriga para quem vai apresentar algo que é novo. Sim. Era novo para mim, mas de uma certa forma eu tinha familiaridade com os termos. Sim. Né? Então, na faculdade, tanto que a gente tirava ali 8, 9, sem muito esforço, por causa dessa experiência do escritório. Interessante. Né? Mas óbvio que requeria também aprofundamento, porque aí como eu não tinha recursos financeiros, eu utilizava muito dos livros da biblioteca. Então, saía da sala de aula, terminava, já ia para a biblioteca estudar, para poder... Porque eu vinha de um escritório que era um escritório de referência na cidade. Então, tipo assim, eu sabia o potencial que um advogado esforçado, aplicado, poderia alcançar
tanto profissionalmente, financeiramente, né, em realização de sonho, de projeto. Então eu falava, para mim ver isso em mim, eu tenho que fazer o que eles fazem. E os colegas desse escritório à época eram muito estudiosos. Eles se esforçavam bastante. O exemplo arrasta. Né? Então o exemplo arrasta, e aí eu via. Falei, eu tenho que ter esse conhecimento na cabeça. Claro. Não adianta o copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então tinha que ler mesmo. E aí, graças a isso, a gente também se aproxima muito dos professores para poder, vamos dizer assim, sugar, né? Professor, isso aqui, professor, e aquilo outro. Então hoje, lá no estado de Tocantins, tem muitos professores que acabaram se tornando amigos. Sim. Né? Promotores, desembargadores, juízes, advogados também. Tá? Porque a gente foi um aluno que ficava perto dos professores. A gente não via a faculdade como algo, chega lá, bate o ponto, assiste a aula e vai-se embora. Não, eu queria instigar ele, queria perguntar, queria entender o porquê, justamente para que quando chegasse no momento de estar na militância, né, da advocacia, sim, a gente não se deparasse com algo que fosse, puxa, e agora? Eu não sei para onde eu vou. Estranho, né? Claro. Que é o grande medo. A gente que sabe que quem sai da faculdade fica às vezes com receio de se lançar. Né? É verdade. É verdade. E uma coisa interessante que o doutor falou, né? Que tanto se insiste hoje, né? Está na faculdade, faça estágio, aproveite esse momento. E o doutor começou antes ainda no trabalho, o doutor fez muito mais do que, né? Antes de entrar na faculdade, já tinha 3 anos, facilitou muito o processo, com certeza, né? Tem a característica do doutor que é da ação, encara as coisas, né? Isso é muito importante. Sim. E me diz uma coisa, terminou direito, em algum momento pensou em concurso público ou não? Veja só, enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu casei, né? Quero aqui mandar um alô para minha esposa, Ludmila, para os meus filhos, um grande abraço. Então a gente tinha que trabalhar para sustentar a família. Certo. Então eu fui para banco, fiquei ali um período ali de 5, 6 anos no banco enquanto estava na faculdade. Porque aumentou a responsabilidade, tinha que aumentar o dinheiro, né? Claro. Então, eu cheguei a ser gerente geral. Mas como gerente geral, eu sabia que não era a minha realização pessoal. Sim. Não era aquilo, como eu te disse, desde adolescente. Então, como gerente geral, eu pedi para sair do banco. E foi assim, você é doido? Como é que você faz isso? Você chegou no topo de uma agência, pode até galgar um dia uma diretoria, mas não é isso que me realiza. Não é isso que eu sonho para mim. E eu digo que a advocacia é como um vinho, um bom vinho. Quanto mais velho, melhor. Mais sabedoria, mais experiência. Né? Então, eu queria chegar à maturidade, nos 40 anos, 50, 60, melhorando. No banco, não. No banco você tem data de validade. É verdade. Né? Então, verdade. Eu falei, eu quero minhas contas e vou para a advocacia. Mas você não tirou nem uma AB. Falei, tem problema não. Eu vou estudar. É só me aplicar. Eu não tenho medo de estudo. Então, só fiz uma vez, só estudei uma vez e passei na primeira. É aquela história. Nada sem sacrifício. Sim. Tá? Sim. Foram estudos de 8 da manhã às 6, 7 horas da noite, de segunda a segunda, abdicando da companhia da esposa, abdicando de companhia dos filhos, né? Sim. Porque hoje é um grande filtro dos bacharéis em direito, o exame da ordem. É importante para aferir conhecimento, porque a qualidade dos advogados precisa ser conferida. Claro. Né? Eu sempre penso, porque pensa o cliente que procura um advogado é porque ele está esperando uma solução. Então, o exame, ele vem para isso. E nessa época, falaram para mim, você vai ter dificuldade. Você não vai passar de primeira. Nossa. E eu sempre vejo o seguinte, Rodrigo, a nossa persistência, resiliência e determinação, ela é medida mediante o desafio que a gente tem à frente. Certo? Então, se o meu desafio é grande, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que me desdobrar mais. Claro. Né? Proporcionalmente. Proporcionalmente. Então eu tinha família, esposa e filhos para cuidar.
eu abri mão do meu trabalho, então eu tinha que me desdobrar muito mais. Então, mas o retorno ele vem, né? Na medida que a gente se entrega. E foi isso que aconteceu. Então, tirei o AB. E tem um outro fato engraçado. Eu estava com uma vaga, na época, a empresa Valec, a empresa que administrava a ferrovia no Brasil. E o presidente, conversando, visitei ele, e o presidente falou, olha, eu tenho uma vaga de advogado, mas você ainda não tem um AB. Eu falei, mas eu fiz a primeira fase, vou fazer a segunda semana que vem, e a entrega da nota, da notícia é dia tal. 2 dias depois você já vai receber meus documentos para efetivar minha contratação. Ele falou, uai, mas aí você é muito confiante. 2008 isso. 2008. Ele falou, você está muito confiante, você já disse que já vai passar. eu falei, eu sei o preço que eu tenho pago. Eu sei o quanto eu tenho estudado. O senhor pode ficar tranquilo que essa vaga é minha. Mas não deu outra. Dia 30, passou, quando foi dia 5 de maio de 2008, eu estava mandando um documento para efetivar a contratação. Bacana. Então, é isso, essa trajetória de luta, né? Sim. E daí, só para eu entender ali, o doutor saiu da faculdade, já logo se tornou advogado, né? Lá pelos idos de 2008. Tinha definido uma área de atuação, estava aberto, foi para a empresa por oportunidade, como é que foi esse... Porque o doutor não me respondeu a parte do concurso. O concurso não foi cogitado em nenhum momento. Foi direto à advocacia. A certeza era da advocacia. A advocacia, ela foi, a princípio, como eu te disse, por causa da família. Tá. Né? Então, tinha que suprir a necessidade da família. Certo. Mas a gente, acho que quase todo mundo que termina a faculdade de Direito fica assim, puxa, mas olha o salário de juiz. Estabilidade. Olha o salário de promotor. Olha o salário de delegado, procurador, né? 25 mil, 30 mil, 40 mil. Então, você fica ali estudando. Eu vou, eu não vou. Eu vou, eu não vou. Então, para não dizer, eu tentei um concurso para analista do TRT aqui do seu estado. Olha só. Né? TRT 12 aqui. Em 2010, 2011, eu vim fazer o concurso. E aí, graças a Deus, eu não passei. Ainda bem. A advocacia perdeu um grande advogado. Ainda bem. Por quê? Sorte é nossa. Logo em seguida, que eu estava advogando, eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Então, eu estava ali afiado, né? Falei, não, acho que eu consigo passar nesse concurso. Mas eu fiquei em prova de um cálculo, raciocínio lógico, alguma coisa assim. Foi coisinha pouca, né? Aí eu falei, não, Adriano, o caminho é a advocacia. Vamos apostar na advocacia, porque dizem que o advogado que se propõe a algo e persiste, e insiste na caminhada, ele vai, é aquilo que você falou, é o gráfico, né? E ele começa a ter menos erros e mais acertos. Com certeza. Né? Então, lapidando. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, né? E viemos advogando para empresas. Né? Direito Tributário e Direito Trabalhista, sempre na parte patronal. Escritório próprio. Escritório próprio, sempre advogando nessa parte. Acontece que chegou em 2017... Você sabe que teve a reforma, né? Sim. Nesse momento, eu advogava para os 2 sindicatos patronais de direito do trabalho do Estado de Tocantins, Empresa de Segurança Privada do Estado de Tocantins, Proforte, Prosegur, Atalaia, Jorima, Ipanema. Trabalho. E advogava para empresas de asseio e limpeza. Do Estado de Tocantins, né? Negociávamos convenções, tivemos várias defesas a nível até de Tribunal Superior do Trabalho, né? Precedentes. Eu lembro bem que o Ministério Público do Trabalho estava multando as empresas que não preenchiam a cota dos deficientes nas empresas de segurança. E aí eu encampei uma defesa que eu entendia que não devia, porque o setor de segurança requer uma qualificação,
tem que passar por curso, por treinamento. Sim. Então não tinha como eles pagarem essa multa. Olha. E fui até nível de Tribunal Superior do Trabalho com essa batalha. Uhum. E conseguimos esse precedente, saiu na legal. revista da Federação a nível nacional, Sindicato, mostrando esse precedente aí que foi conquistado para as empresas, que aí a cota só se restringiu ao pessoal do administrativo. Né? Então, mas a reforma veio e podou. Né? Diminuiu a quantidade de demanda. Então as empresas falaram, olha, agora a gente só vai pagar sob demanda, não por contrato mensal. Olha só. Né? E aí, automaticamente, você tem que se reinventar. Isso foi em 2017. Foi, né? 2017. Isso. Então, em 2018, eu me encontrei naquela encruzilhada. E agora? Você vem com patronal, mas você precisa agora se reinventar. E não dá de culpar a empresa, porque a empresa menos custo, ela está sempre buscando, né? Porque o dinheiro não é só o que entra, é o que sai também. Sim. Daí ela corta onde... Sim, e elas viam a gente não como um investimento, como um custo, porque era mais para trabalhar no contencioso. Claro. Né? Então, nesse momento aí, eu pensei, e agora? O que fazer? E daí? O que fazer? O que fazer? Qual foi a virada de chave? Aí eu estava fazendo uma caminhada com meu irmão, ele é contador, e a gente conversando. E agora? Tá assim, tá desse jeito, como é que tá no seu escritório, como é que tá no seu? E ele falou, Adriano, a população do Brasil, a tendência é só envelhecer. A população vai precisar cada vez mais de profissionais da área previdenciária. E você sabia que existe uma grande demanda, por ele ser contador de várias empresas, eu faço, existe uma grande demanda por profissionais na área de doença, porque o funcionário fica doente direto. Eu faço CAT, eu faço constantemente, eu tenho que fazer cálculos lá de débito de pessoas que estão faltando e não apresentar atestado. Ele me contando a experiência dele de contador. E aí, sabe, foi fazendo aquela... Falei, rapaz, olha que ele tem razão. Eu acho que o caminho é esse, previdenciário. E aí nós sentamos para tomar um suco. Eu falei, sim, esse é o caminho. Mas e aí? Começa por onde? Começa com quem? Porque, não sei se você teve, mas eu não tive aula de direito previdenciário na faculdade. Não. O meu foi um semestre bem fraco, né? Bem superficial. Então a gente fica, e agora? Vou por onde? Então eu tomei uma decisão. Eu vou comprar um curso pronto de alguém para me dar pelo menos o básico, né? Quando eu paguei esse curso, foi R$500 na época. Foi o melhor R$500 da minha vida, Rodrigo. Abriu a mente. E o doutor já tinha desvinculado muito das empresas aí? Já tinha rescindido 100% dos contratos. Tava sem empresa. Tava sem empresa. Daí era uma dedicação, daí é o gráfico quando dá aquela descidinha para reajustar as coisas. Entendeu? Porque aí... É a história. Ou eu faço, ou eu me reinvento. Então, Claro. E aí... 2018. 2018. E aí eu fui de cabeça, 30, 60 dias estudando esse conteúdo dessa pessoa, desse profissional. E aí quando eu vislumbrei que como que era mais ou menos a engrenagem, eu já me lancei para, olha, sou advogado previdenciarista, eu aposento, eu faço isso, eu faço aquilo. Atrair gente. Não, mas olha só, é diferente, né? Porque o doutor tem um histórico de ação, já busca, já tinha uma experiência, porque queira ou não, por mais que não seja da área previdenciária, o doutor já tinha família, já tinha filhos, passou pelas coisas que a vida exige, né? Que a pessoa tenha mais empenho, né? Então, esse processo é difícil? Mas é diferente, né? O doutor já está com outra maturidade, outra percepção, né? É diferente daquele aquela pessoa crua que saiu da faculdade, tenro, não teve muito contato e vai, né, galgar isso, não tirando o mérito do doutor. Eu acho que o que deve deixar mais destacado aqui, nessa história e daqui para frente do que o doutor vai contar, é a capacidade do doutor de agir. O doutor nunca está parado. Na história do doutor eu vejo isso. Não está parado, não está na frente de um computador esperando acontecer alguma coisa, um milagre. O doutor faz o milagre acontecer.
Por causa, lá do começo, você lembra que eu te disse que meu pai é o responsável por gerar o gosto pela leitura? Sim. A minha referência, Rodrigo, de vida são os personagens bíblicos. Moisés, Josué, Davi, Salomão. São personalidades que eles encontraram diversas dificuldades. Inúmeras vezes eles tiveram que se deparar eles com problemas e sem saber a quem recorrer a não ser Deus. Né? E aí Deus sempre falava, vai que eu estou contigo. E ele sem ver, sem enxergar, mas ele ia. A fé, o que é a fé? É aquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Sim. Eu creio, Sim. né? Então, a minha referência, a formação de mentalidade, vamos dizer assim, foram os personagens da Bíblia, foram os meus companheiros na minha adolescência. Então, isso que você está falando é o que, quando eu vejo algo que está difícil, no momento, a gente vai chegar lá da pandemia, eu vou te contar como é que aconteceu a virada, mas a gente tem que se encontrar num ponto que fala assim, eu não tenho como retroceder. É daqui para frente. É daqui para frente. Como? Não sei, mas eu não vou parar. Sim. Né? E a advocacia, ela tem que ser feita de uma maneira que a gente sempre progrida. Se a gente tiver que retroceder 1, 2 passos, mas é para avançar. Para avançar. Pegar impulso e mais. Né? Nesse ponto aí, em 2018, foi o que aconteceu. Porque eu retrocedi para me preparar, voltei um pouco, e aí eu comecei a falar para as pessoas, que é o ciclo mais próximo. Parentes, amigos, os próprios clientes, os próprios ex-clientes falavam, agora eu sou previdenciarista, se isso tiver sua mãe, seu avô, os funcionários das empresas, porque já conheciam como um advogado trabalhista. A gente sempre tem que ter uma referência do passado positiva para que as pessoas vejam, ele pode ter mudado de atividade, mas ele não mudou a personalidade, o caráter e a determinação. Isso é importante mesmo. Certo? Então, quando eu comecei a falar, agora eu sou previdenciarista, tipo assim, ele dava conta no trabalhista, então acho que ele vai dar conta no previdenciário. Claro. E aí começaram. Doutor, eu quero aposentar. Doutor, estou doente. Né? Vem pouco, mas vem. Né? E aí você vai, puxa, como é que estão fazendo agora as referências? Aqueles que estão há mais tempo, o que eles estão fazendo de diferente? Né? E aí faz um curso, faz outro, compra livro. Quem são as referências? TRF da 4ª região. TRF da 4ª região, pessoal, é aqui do Sul. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Descobri que era o tribunal de vanguarda. Tribunal que sempre estava à frente do seu tempo, com novas teses, com novas teorias. Então eu comecei a observar e acompanhar, e aí nessa época já tinha Instagram, já tinha Facebook, né? O Facebook já é mais antigo. Até eu estava pensando ali na parte que o doutor falou, começou a falar para um, para outro e buscar os clientes. Se é 2018, 19, foi aí que começaram as redes sociais. Porque... não, eu estou enganado. É que eu comecei a advogar em 2006, não tinha nada disso. Sim. Daí foi 2009, na realidade, não foi 19, foi 2009 que começaram essas redes sociais, mas mesmo assim o doutor foi para o plano da realidade em matéria de clientes. Foi para o plano da realidade. Não para o digital. Não. Eu não... Isso é. Não, tá. Eu não tinha a menor ideia. De como... Não! Eu era tradicional, daquele jeito mesmo do que eu aprendi no escritório lá quando criança, sabe? Indicação, boca a boca. Eu era bem... Eu não via como isso podia funcionar. Não é que não existia. Existia, sim. Mas claro, sabe quando você fala como fazer? Né? Mas funcionou boca a boca ainda? Funcionou boca a boca, óbvio, numa escala bem menor. Sim. Né? Mas não era o que se esperava. Porque a gente precisa... Eu sempre falava assim para mim mesmo, você precisa esperar o ciclo fechar. Vai ser difícil, mas uma hora a mão da primeira ação vai pegar na mão da que começa a pagar mês a mês, né? Sim. Então foram aí um ano e meio.
Rápido. de ciclo para começar a entrar dinheiro, para valer assim todo mês pingado, né? Mas esse foi um tempo de muita dificuldade. Eu posso dizer assim no sentido de porque você sair totalmente de uma área e migrar para outra e só. Sozinho. Eu era só. Sozinho. Não tinha mais difícil. uma referência, não estava dentro do escritório de um terceiro. Por toda a minha advocacia, o tempo todo, desde que eu tirei o AB, Rodrigo, foi só. Ah, é? Foi sempre eu lembro que chegou, não, vai trabalhar com fulano, vai trabalhar. Eu ia lá, conversava, bons profissionais, ótimas pessoas. Não tenho nada contra eles. Só que eu pensava assim, mas eu não saí do banco para ser funcionário de alguém. Sim. Eu não saí do banco para ficar debaixo, nada contra. Sim, é sempre bom a gente às vezes buscar, mas eu pensava, mas se eu batalhar por mim, uma hora eu vou me estabelecer. Claro. Mas o doutor não construiu equipe do doutor? Equipe grande, assim, nada? Não. Nem no empresarial? Não, nem no empresarial. Tá. Nem no empresarial. Eu tinha no máximo um estagiário, uma secretária, mas era eu que fazia. Tá. Por causa de quê? Porque não sei se é perfeccionismo, se é pessoa que não tem condição de delegar, mas eu era muito de eu estar à frente. Eu sempre tive ali à frente de tudo para que eu possa ver o resultado que eu me propunha. Então, assim, é isso que eu sei, é isso que vai ter que chegar no final. O resultado. Eu nunca passava para terceiro. É porque na área trabalhista, eu era a cara perante os patrões. Sei. E eu tinha que tratar com os patrões. Claro. Quer falar com o doutor Adriano, não com... Você entendeu? Então, com o associado. Então, o empresário, ele tinha essa necessidade. Eu não podia delegar. Mas eu vou ajudar o doutor a se libertar desse mal da delegação, de não conseguir delegar. O doutor ficar mais livre. Eu vou salvar o doutor. Amém. Estamos à disposição para receber essa salvação. Então, no previdenciário já é possível. Sim, eu vejo. Mais, né? Eu vejo isso com possibilidades, né? Se a pessoa souber endereçar, colocar o endereço, é bem possível. Tem que achar quem sabe escrever. Depois de receber mais umas orientações suas, a gente vai se soltando. Adaptando. Mas então, no Previdenciário em 2018, eu comecei a fazer. E aí veio a pandemia. Aquele balde de água gelada, assim. Eu falei, fecha a porta. Para de falar com os outros. Não pode receber os idosos. Não pode receber ninguém no escritório. Eles com medo ainda. E agora? Aí lá vai a gente para dentro de casa. A mesa da sala. Advogado ali. Como advogar? Rodrigo, você já estava no digital antes da pandemia? Já. Eu fiz tráfego pago na pandemia. Quase fiquei doido. Porque só para abrir um parênteses rápido, na pandemia, eu assim, tô entediado. Eu vou estudar tráfego pago e vou fazer. Só que eu estava dentro de casa sozinho. Eu não tinha noção do negócio, do poder. Eu fiz, doutor. Eu comecei a receber mensagem, porque daí eu fiz certo pro meu azar. Daí quando acerta... Doutor, vinha, eu ficava no WhatsApp alucinado, assim, respondendo, porque eu não fiz de uma forma planejada. Sim. Eu não delimitei território, eu fiz para todo o Brasil. Nossa. E daí pensa, eu trabalhei de graça, eu fazia BPC de graça porque eu não dava conta, faz isso, não sei o que, dava entrada no requerimento, deu seu requerimento, sua avaliação social é tal dia, perícia tal, próximo, e começava a fazer isso numa loucura violenta. Porque eu sou raiz como doutor. Sou uma coisa mais calma, mais ponderada, mas foi uma experiência interessante. Mas eu já tinha contato com o digital, já tinha. E o doutor, me conta. Eu falei, agora eu vou aparecer, eu vou ser visto por onde e como. Zero digital? Zero. Só o WhatsAppzinho ali para... O Instagram era pessoal, Facebook pessoal, não tinha site, não tinha nada. Aí começa. Você tá dentro de casa, vamos pra rede social, vê rede social. Aparece uma publicidade. Eu coloco 30, 40, 50 clientes dentro do seu escritório.
Falei, como? Hã? Como assim? Eu saiba mais. Uhum. Aí um carinha de São Paulo, não era agência não, ele era uma pessoa física. Conversei com ele, ele falou, doutor, o senhor me paga X reais e eu vou Faz acontecer. fazer acontecer o tráfego, né? Eu falei, tá bom. Eu não acreditei. Eu vou jogar e bora ver como é que funciona. Aí ele fez lá do jeito dele, como eu não sabia, e começou a vir gente no Instagram, no WhatsApp. Veio um mês. Com um mês o cara sumiu. Sumiu? Mas sabe quando daquele... Mas fez acontecer. Fez acontecer. Não, um mês veio lá 20, 30 pessoas, veio. Uhum. Aí ele sumiu, o telefone dele não atendia mais, eu ligava, nada. Eu quase surtei no sentido assim, positivo. Sim. Eu falei, é isso aqui. Uhum. Eu quero o povo no WhatsApp falando comigo. Uhum. Aí eu não achava mais ele, eu ligava e mandava mensagem. Aí o meu filho mais velho, o Lucas, hoje ele tem 21 anos, chamei ele é muito fácil de questão tecnológica. Né? Filho, é o seguinte, o papai precisa que o pessoal venha aqui no WhatsApp. Eu não sei como te falar, eu não sei como que o cara fez. Eu só sei que eu quero o povo no WhatsApp. E o cara sumiu. Aí ele olhou assim, tá bom, pai, me dá um tempo aí que eu vou pesquisar e falo pro senhor. E aí ele começou a fazer lá as consultas, as pesquisas, né? Perguntar pros amiguinhos dele. E vai, isso, ele tinha 16 anos. 16? Novinho. Novo. E aí ele falou, pai, eu vou começar a fazer pro senhor, aqui tem que pagar aqui para publicar, tal, para lançar. E aí a gente vai fazendo. Aí foi... E enquanto isso, eu estava estudando, que naquele momento, você lembra que dezembro de 2019, a revisão da vida toda tinha sido aprovada. Isso. Porque as coisas começaram a fechar em março, abril de 2020, né? Por causa do problema. Então, dezembro de 2019, a revisão da vida toda tinha sido aprovada. Então foi aquele boom de publicidade, de rede social, quem já fazia, quem já estava na estrada, né? Sim. Eu falei, puxa, para mim começar a prospectar à distância, sem a pessoa me conhecer, eu tenho que levar algo extremamente bom. Né, que brilha o olho, atrativo, que chama atenção, porque o feijão com arroz, a pessoa já tem alguém ali próximo, na cidade, enfim. Aí eu falei, filho, é revisão da vida toda. O papai vai fazer revisão da vida toda, vou estudar para isso e você vai fazer uma publicidade em mim e vou impulsionar a revisão da vida toda. E aí fiz igual você, soltei pro Brasil. Soltei pro Brasil. Nossa. Sozinho. Sozinho. Nossa. Começou gente de São Paulo, Rio, Paraná, baiano, nossa, tudo quanto é sotaque. E eu ficava o dia por conta no telefone, conversando com um e com o outro, E aí foi uma experiência fenomenal do ponto de vista... O Brasil é muito grande, então eu conversava aqui com carioca e era um tipo, conversava com um sulista, era outro tipo, conversava com o nordestino, era outro tipo. A gente vê o tamanho do nosso país, né? O quanto diverso é, né? E aí, de modo que a experiência que ele proporcionou para mim, o meu filho, no sentido de que a coisa era possível, é viável. Sim. Filho, papai vai continuar do digital e você vai trabalhar comigo. Ele, mas... Eu falei, não, você vai trabalhar comigo. Papai vai voltar. Aí eu fui pro escritório sem abrir, né? Porque ficou 2020... 2021 começou a voltar e depois teve outra fechada. Mas aí eu fui só para sair do ambiente de casa, sanidade, né? Aí fomos para o escritório e começamos a fazer. Aí eu tinha que fazer 30 dias, processa. Para dar uma vazão pro... Processa, calcula, peticiona, protocola. Tranca, vai. Filho, agora abre de novo a torneira. Né? Aí dava vazão. Então era assim, a cada semestre eu fazia de 2 em 2 meses uma campanha. Por quê? Era só eu. Claro.
Não tinha como. Não tinha estrutura para receber. Eu tinha que dar vazão. Sim. E tinha que atender bem. Porque na medida que a gente faz algo bem feito, uma coisa bem feita, ela se multiplica. Né? Então, o cliente que eu atendia para fazer revisão da vida toda, apresentava para ele aquela vantagem, vai reajustar, vai ter tantos mil de atrasados, ele falava, doutor, posso passar seu contato para o meu amigo? Replicava, claro. Meu vizinho, meu colega de trabalho. É ouro. Isso é ouro. Né? É o chamado... É o melhor cliente. Que você fala tráfego orgânico, né? Não, na verdade eu falo que a melhor forma de prospectar clientes é estabelecendo uma rede de indicações, seja no mundo real, seja no mundo digital. Por quê? O pessoal não se atenta disso. É muito claro. O doutor nunca me viu, não me conhece, vai entrar em contato comigo. Esse meu atendimento é muito mais trabalhoso. Eu preciso abrir portas. Eu tenho que estabelecer vínculo de confiança com o doutor, com uma chance ainda do doutor desconfiar e é digital, pode ser um golpe, vai me passar a senha fácil do meu INSS, vai fazer isso? Agora, chegou lá o amigo do doutor e falou assim, Adriano, o cara lá ganhou uma ação para mim, espetacular, o advogado, vai lá e fala com ele, é a tua situação. A indicação já chega desarmado, ele já trabalhou pro meu amigo, já ganhou pro meu amigo, por que eu não vou dar a senha do INSS para ele? Por que eu não vou... O trabalho é muito menor, é muito mais aberto, é muito mais fácil. Por isso que eu insisto. Façam isso aí que o doutor fez, né? Uma rede de indicações. Tem que ser estimulado, né? Estimulado ativamente no digital, principalmente no digital, né? O digital é mais desconfiado, né? As pessoas são mais desconfiadas, mais travadas. E no mundo real também, é ouro. Quando estabelece esse ciclo, não faz mais nada. Daí vai flui. E vai embora. Sim. E daí o doutor estimulou isso, de tráfego, indicações e tocou. E foi. Sim, porque nesse momento eu estava tendo que convencer pessoas que não eram da minha cidade, do meu estado. Então, imagina a responsabilidade que eu tinha perante a confiança de pessoas do Goiás, de Minas, de São Paulo, do Rio, de confiar numa pessoa, né, lá do Tocantins que ele não viu, ele não sabe. Aí eu tinha que ficar ali 15, 20 minutos, meia hora. Falava, conversa com seu marido, conversa com sua esposa, conversa com seus filhos e me retorna. E se você quiser, põe uma outra pessoa para falar comigo. Eu quero gerar credibilidade e segurança para que vocês não tenham dúvidas da seriedade do meu trabalho. Teve uma história de uma pessoa lá de Fortaleza. Ele assinou a procuração, assinou o contrato e mandou para mim. Passado uma semana ele me liga, assustado. Os filhos dele foram almoçar no final de semana e ele foi contar a história todo feliz. Contratei um advogado e ele vai aumentar minha aposentadoria, eu vou receber uns atrasados. Aí que certamente você fala, de onde que é? Quem é? Cadê o contato dele? O que ele faz? Pai maluco, ele recebeu um golpe. E aí eles falaram isso. Ele ligou para mim, doutor Adriano, meus filhos me passaram medo. Doutor Adriano disse que eu caí num golpe. Doutor Adriano, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu faço para dizer para eles que o senhor não é um golpista? Coitado. Eu falei, olha, primeiro, a premissa de um golpe, ela tem que vir acompanhada de algum proveito financeiro. Claro. Algo solicitado, né? O que eu pedi para o senhor? Eu não pedi nem R$1. Que tipo de golpe é esse que não tem dinheiro envolvido? Quando sair o resultado, quando sair o reajuste, o dinheiro vai cair na sua conta que o senhor recebe do benefício. A conta é sua, o cartão é seu, a senha é sua. Como que eu vou ter acesso? E quando sair os atrasados, né, a gente que milita na área sabe que sai um documento chamado requisição de pequeno valor, abaixo de 60 salários mínimos, vai sair no seu CPF, no seu nome, é só você que saca no banco. Então, se eu for um golpista, eu sou muito fraco. Sou muito ruim, né? Porque que tipo de golpe é esse que eu não pego nada do senhor?
é verdade. Eu vou... Aí ele é cearense, daqueles arretados, aí ele falou, eu vou mandar meus filhos lá para aquele lugar. Bem estilo cearense. Eles que sei o quê, e você... Vou confiar no senhor. Mas foi gratificante, sabe, Rodrigo? Sim, porque sim. depois que eu fiz a revisão para ele, que aumentou, que eu liguei para ele, a esposa dele tem Alzheimer e eles moram só, e aí ele não podia deixar ela só assim dentro de casa. Então, e ela estava dormindo, e isso é porque marca. Tem umas histórias na nossa área que marca. É verdade. Né? E eu liguei para ele e falei, olha, seu José, seu dinheiro está no banco. E eu não vou, apesar de eu ter procuração, eu não vou sacar para o senhor. Eu quero que o senhor vá lá no banco e saque o seu dinheiro. Doutor Adriano, a minha esposa está dormindo, eu vou cercar a cama de cadeiras para que ela não caia e eu vou lá no banco. Tem certeza? Eu falei, o dinheiro está lá, pode ir lá. Aí ele foi, quando voltou, cadê a sua conta? Eu tenho que passar a sua parte. Eu falei, seu José, eu já pedi para separar, para decotar a minha parte no meu CPF, esse dinheiro é todo seu. Ele chorou. Ah, sim. Falou assim, o senhor não tem noção assim, da leveza e de eu ter tomado a melhor decisão de confiar na sua palavra. Espetacular isso. Porque eu estava sempre assim, com aquela fala dos meus filhos, ele vai lhe dar um golpe, ele vai tomar o seu dinheiro, ele vai... E eu iria passar a sua parte dos mais felizes e o senhor já recebeu a sua parte. Se o senhor falasse, me passa, eu ia passar achando que estava tudo certo. Tá tudo certo, claro. Entendeu? Então, foi assim, gratificante do ponto de vista, tá vendo? Quanto que compensa a gente trabalhar certo, trabalhar direito, trabalhar correto. E aí, em Fortaleza, eu digo, o senhor é meu cliente de referência. Algum cearense quiser me contratar, ele pode dar meu número. E aí tem uma referência mesmo, né? Se estiver desconfiado, liga. Sim. E assim a gente vem conduzindo, né? Nessa caminhada, sempre buscando que clientes em lugares diversos, que já fizemos o trabalho, sejam referência. Sim. Né? E eles sempre dizem, doutor Adriano, caso precise, pode dar meu número. Bacana. Que é a referência social, né, Rodrigo? Sim. É muito importante. Muito importante. Porque a referência social, ela fala por a gente muito mais do que a gente falar por nós mesmos. Eu tenho essa percepção, sabe? Eu quero contratar o doutor Adriano. Liga para essa pessoa. Pergunta. Né? É uma maravilha. E quando o doutor se lançou ali no digital, o doutor focou em uma revisão. Não ampliou para outros benefícios no mundo digital ali no começo, ali em 2019. No começo era só revisão. Só revisão. Daí focou, plantou. E depois começou a voltar ao trabalho de novo no presencial. Mas não parou o digital. Não parei. Não parou. Porque a revisão, o que aconteceu? No 2020, 2021, o INSS recorreu para o STF. Isso. Da revisão. E aí suspendeu. Falei, puxa, agora eu tenho aí centenas de processos ajuizados e não vai entrar. A gente tem que ampliar o leque de produtos, vamos dizer assim, né, de benefícios. Claro. Então vamos começar, benefícios por incapacidade, aposentadorias em geral. Porque, querendo ou não, o cliente previdenciário, ele não sabe o que você faz ou não faz. Ele acha que você faz tudo. Tudo, previdenciário, previdência. Né? Então, começava a vir. Você está fazendo revisão para minha mãe. Eu estou com um problema de doença. Vamos fazer. Você está fazendo revisão para fulano de tal. Eu estou querendo aposentar. Vamos fazer. Né? Claro. Então, é meio que automático. Vai vindo, né? Vai vindo. E quando voltou para o presencial, aí eu pensei, agora eu preciso fazer algo que eu tenha uma vitrine no digital. Porque era muito trabalhoso, só no WhatsApp você ficar ali tentando, função, né? Fazendo aquele trabalho de venda, vamos dizer assim, de apresentação de imagem. Então, aí eu, obviamente, contratei um profissional e ele falou, olha, você vai pegar o seu Instagram, vai transformar no Instagram profissional, vai começar a trabalhar essa identidade visual, vai começar a trabalhar a postagem de conteúdo, né? Você vai fazer um site,
Você vai criar uma forma que ele falou assim, hoje, como que as pessoas podem falar sobre você? Como é que isso pode ficar registrado? Como é que pode ser consultado? Como é que pode ser aferido o quanto de pessoas que você já prestou serviço e beneficiou? Eu falei, não sei, não tenho. Google. Né? E aí... Isso aí foi um negócio que o doutor falou na comunidade que ajudou muita gente. O doutor uma vez foi lá na comunidade, eu lembro disso. Ele disse assim, pessoal, fiquem ligados. Peçam para cada cliente avaliar o Google. Foi o doutor que falou isso na comunidade. E daí um ajudando o outro, avaliando e tal. Sim. Daí gerou aquele burburinho, porque o doutor foi o pioneiro ali na comunidade que tinha um Google cheio de avaliação boa e tal. Sim. E estimulou o pessoal, que ali foi uma sacada muito boa que o doutor levou. E aí eu criei o Google Empresa, cadastrei lá. E como eu já tinha alguns clientes de 2, 3 anos já, né? Eu fui mandando, olha... Agora você faz avaliação, faz avaliação. E isso não é só de cliente, de ações executadas. Eu sempre digo, cada pessoa que para na nossa frente, ou que nós conversamos pelo WhatsApp ou pelo telefone, é um potencial avaliador. Porque ela vai ter uma experiência de um jeito ou de outro com você. Claro. Seja de um esclarecimento, de uma dúvida, seja de uma consulta. Né? Não necessariamente, às vezes, vai dar para fazer algo a respeito, uns requisitos de um benefício por incapacidade, aposentadoria e revisão. Mas você vai dar o seu tempo para ela. Claro. Então, o que eu faço? Sempre que eu converso com alguém, eu falo, olha, agora que você foi atendido, foi esclarecido, foi orientado, pode avaliar. Bacana. Né? E aí manda o link. Aí como eu te disse, a pessoa falou, como é que você vai pedir para avaliar? Então, cria o link. Então, dispara o link. Como é que a pessoa vai te ver e saber que você existe no mundo digital? Instagram. Como é que a pessoa vai saber onde é que é teu endereço? Onde é que está teu site? Aí criou um cartãozinho de visita digital. Né? Aboli cartão de visita presencial. Não? Eu aboli porque eu não tinha como. O dia a dia do escritório, se você sai... Tudo bem, mas como eu estava querendo mesmo entrar para o digital, eu falei, eu vou fazer tudo que for para ter uma vitrine. Né? Focar num. Então, assim, a gente contratou uma pessoa para identidade visual, né, para ficar padronizado. A gente contratou no ponto de vista de imagem, o que é bom para imagem, para fazer fotografia, para poder levar... Aí fizemos um book de fotos, né? Para poder depois começar a fazer postagens. Sim, vender imagem. E por último, até foi você que, né, eu te encontrei na internet. Falei, e aquela história, quando a gente se depara com alguém que pode trazer a interação no sentido de crescimento, falei, Rodrigo... É um cara interessante, eu quero ver, eu quero seguir ele. E aí a gente conversando, você falou, Adriano, começa a partir para vídeo. Vídeo. Quem me deu a ideia do vídeo foi você. Como é que o doutor conheceu o meu projeto? Pela internet. Olhando um aleatório? Apareceu. Apareceu lá, aleatório, né? E apareceu. E aí eu comecei a seguir, comecei a ver. Aí você tem muito material, acho que no YouTube, salvo engano. YouTube tem né? Alguma coisa? Tem algumas coisas. Tem aulas legais. E eu vi no YouTube, e eu entrei na sua página. Sua página também tem vários recortes lá. Isso. E aí, de modo que quando... e eu via que você sempre li muita produção de vídeo. Vídeo. Comunicação por vídeo. Comunicação por vídeo. E eu vinha mais de texto, né? Estático, né? Muito estático, muito post, produção de conteúdo, mas sempre estático. Sim. Né? Sim. Porque o digital, ele é uma descoberta constante, né? E uma evolução constante. Ele muda, ele mesmo muda, né? O algoritmo muda. E aí, eu postava lá, estático, um texto, algum assunto, poucas visualizações, poucas curtidas. Porque o objetivo é que o algoritmo, quanto mais curtidas tem, mais ele entrega, né? Mais entrega. Né? Então, eu falei, puxa, como é que esse pessoal faz? Que tem aí... Eu ficava assim,
10 mil curtidas, 15... Gente do céu, eu tenho 50. Eu ficava sem entender, né? E aí, você falou, Adriano, começa a fazer vídeo. O vídeo entrega mais, o vídeo, as pessoas têm uma maior percepção do assunto. Começa a fazer vídeo. Proximidade, né? A gente consegue passar mais credibilidade, autoridade. Né? Então, com isso, aí eu comecei, no ano passado, a fazer vídeo. Né? Bacana. Tava bem... Sabe quando tava assim, já tinha ouvido, mas não tinha coragem? Falei, não, mas eu não vou dar conta de fazer esse vídeo, porque eu preciso de alguém me dizendo direção. A gente precisa, em algumas situações, Rodrigo, de um crítico. Crítico positivo. Positivo, claro. Né? Que construa. Que construa. Então, quando você falou, eu falei, eu vou fazer, Aí tu lembra que eu falei assim, e aí, Rodrigo, o que você acha? Né? E você deu ali as ideias, faz isso, não faz isso, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Porque o objetivo da gente é sempre entregar o melhor. Claro. Não é? Claro. A gente tem essa autocobrança. O que eu estou fazendo é o melhor? Se não for, eu tenho que ouvir quem está fazendo para poder entender. Né? Então, e aí de lá para cá, né, acabou a pandemia, foi só digital. O digital automaticamente passam a nos ver. Lá no Tocantins, já fomos convidados algumas vezes para ir na TV Globo, lá a TV Anhanguera, né? Acompanhei, doutor, lá. Né? Para esclarecer a população, né? Tem um jornal chamado Bom Dia Tocantins, e dentro do Bom Dia tem um quadro chamado Bom Dia Responde. Né? Então eles levam profissionais médicos, advogados, de área trabalhista, de área previdenciária, e aí fomos convidados. Estando lá, começou a chover perguntas. Doutor, foi mais de uma vez que eu vi. Né? Agora em janeiro foi a quarta vez. Quarta vez, é isso. Quarta vez. Eu pensei 2, 3, mas é quarta já. O ano passado foram 3 vezes. Que bacana. Muito bacana. E aí, lá, o pessoal começa. E aí 60, 80 perguntas. Nossa. Aí ela não dá a vazão a tudo, porque o tempo não permite. Claro. Né? Aí ela fala, doutor, o senhor volta amanhã? O senhor volta segunda-feira? Volto, claro. E automaticamente isso traz pra gente uma publicidade. Querendo ou não, vai trazer uma publicidade. Por quê? Porque a TV, as pessoas confiam muito em quem está na TV. É verdade. Né? O objetivo é estar lá para orientar, mas elas confiam. Credibilidade e autoridade, né? São os 2 pontos. Né? Então, aí a gente começou a criar esse ciclo virtuoso de informação, formação de autoridade, cliente. Fomos convidados por rádio, vamos lá, mesmo ciclo. Jornal impresso, já escrevi para algumas colunas para jornal, para páginas de site de jornal também. Então, quem não está hoje na internet, na TV, no rádio, aparecendo, no podcast do Rodrigo, né? Quem não está aparecendo, ele está fadado à obscuridade. Infelizmente, eu posso dizer até ao ostracismo. Porque mudou muito, Rodrigo. Mudou. De muito tempo para cá, mudou muito. Eu não digo até assim, eu até penso assim, dependendo dos limites que a pessoa quer, né? Não quero me incomodar muito. Quero atender a minha cidade e as cidades próximas. Consigo fazer um presencial? Consigo. Minha realidade aqui, entra gente toda hora no meu escritório aqui, direto. Publico isso constantemente. Sim. É a minha realidade. Estou no digital? Estou. Intensivamente? Não, porque eu não estou fazendo tráfego. O meu digital, para todo o Brasil, é feito, mas eu plantei de uma forma estratégica para fazer a rede de indicações no digital. É fluido isso, acontece. Mas isso que o doutor está falando, o doutor tem razão, porque o que eu tenho visto? Eu não invisto
no meu digital forte na advocacia, mas eu invisto no meu digital forte para me comunicar com os colegas advogados por causa do meu projeto, Sim. que é para ensinar advogados. Sim. Só que é impressionante, doutor, não tem noção da quantidade de gente que me procura em algo que eu só falo para advogados, eu me comunico com advogados, os clientes vêm por ali, por causa dessa questão da autoridade. Eles vêm como um bom advogado e me procuram. E acabam uma coisa que não foi planejada, Sim. não foi estudada para fazer isso, e acontece, sem ser direcionada. Agora, se direcionar deve ser uma loucura, né? Porque eu já tive essa experiência com o tráfego pago em 2019, e o doutor, hoje, né, é a autoridade que está nesse sentido, né? Digital, fortemente, com certeza é um diferencial, né? É bom deixar essa informação, né? Sim. Se cercar de, né, apareço lá, apareço aqui, estou sempre aparecendo nisso, é muito interessante. Sim. Muito interessante. Uma coisa, voltando na questão bíblica que o doutor falou, um pensamento meu sobre a questão bíblica, questão com Deus, relacionamento, que eu sempre tive em mente e que agora o doutor traduziu em ação, da característica do doutor, de uma leitura que eu fiz, que as pessoas muito terceirizam para Deus, para as coisas acontecer, para as coisas acontecerem, né? Se Deus, Deus proverá, Deus. Só que daí eu sempre pensei assim, tá, mas espera aí, Deus, ele fez o mundo, não é pouca coisa que ele fez, né? Para construir o mundo não é uma coisinha. Só que ele fez em 6 dias e ele teve que descansar no 7º, então ele cansou. Deus cansa, e é Deus. Sim. Nós somos feitos, pelo que lá está escrito, nós não somos Deus, nem perto. Mas nós tivemos um presente, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Não é pouca coisa. Não. Se não é pouca coisa, e ele trabalhou muito, e ele teve que descansar porque ele cansa, eu acho que eu tenho que trabalhar muito também. Porque e ele me deu grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Então, se eu ficar paradinho, não vai acontecer nada. Vai não. E tem que trabalhar muito, e daí eu vejo isso muito no doutor. É trabalhado. E acontece? Acontece. Mas tem que ralar. Tem que estar lá, tem que fazer acontecer, tem que, né, buscar. Isso eu vi muito no doutor desde sempre, nessa história, né? 14 trabalhando. Quem é hoje com 14 anos que vai estar dentro aqui do meu escritório trabalhando desse jeito? Mas não vai ter. Rodrigo, o advogado mais proeminente do escritório era um criminalista. Ele tinha um júri, ele tinha um prazo de um habeas corpus, ele gostava de escrever no final de semana. Sexta-feira, naturalmente, era para mim ir para casa descansar, né? Não fazer mais nada. Ele falava sexta-feira à tarde, vem amanhã que nós temos um habeas corpus para fazer. Olha isso. Vem amanhã que eu tenho que estudar para fazer um júri segunda, terça-feira. Rodrigo, é óbvio, eu era adolescente, eu queria passear, queria ir para um banho, para uma chácara, para um lazer. Mas eu falava assim, porque na semana ele era aquela correria, né? Ele não parava para escrever, até porque ele não era que escrevia, quem digitava era eu. Ele ditava a petição. Então no final de semana é que ele ia fazer. Eu falava, mas alguma coisa eu vou ter que tirar de proveito um dia na minha vida disso aqui. Eu estou, de certa forma, me sacrificando no meu final de semana. Mas isso aqui vai servir algum dia para mim. Então era o sábado o dia inteiro, era o domingo o dia inteiro, digitando petição. Falava, Deus, que tudo que eu plantar possa um dia ser referência para mim no futuro, porque nada é por acaso. Quando a gente está fazendo algo, a pessoa ela não sai de uma folha em branco para ser alguém. Ela vem de uma sequência de plantios e de colheita. É soma. Né? Total. Então, por esse processo,
Lembra quando eu te disse que eu tirei o AB e eu me atirei numa autarquia para cuidar de processo de desapropriação que eu nunca tinha visto? Nunca tocou. O que eu fiz? Fui na biblioteca, na Saraiva, comprei o que é o manual de desapropriação, falei, eu vou estudar isso aqui e vou dar conta. Encarou. Por causa da dificuldade que eu tinha enfrentado lá no passado, e eu sabia, se eu estudar, porque eu vi o cara estudando, o colega criminalista, ele estudava ali 1 hora e eu estava parado ali esperando. Ele estudava, vamos lá, capítulo tal, e ele cantava a pedra, né? Tal, digita assim, papapá. Eu tenho que ler e eu tenho que passar isso aqui pro computador. Assim, eu tô falando depois já, replicando, né? Replicando, né? Então eu aprendi a replicar que o conteúdo está nos livros. Busca nos livros, estude os livros, que você dará conta de levar para o que você precisa. Claro. Tá? Então, a solução tá ali. E vindo nessa... eu gosto muito de ver a história de Josué. Josué, quando foi lá visitar Israel não, lá a terra onde eles... Canaã, de 10, só ele e Caleb voltaram e falaram assim, a terra tem é verde, tem muita água, os cachos de uva são tão grandes que precisam de 2 homens para transportarem. Eles não olharam para os gigantes, a parte ruim, né? Eles não olharam para as cidades fortificadas, eles não olharam para os exércitos que já estavam apostos e prontos para defender aquela terra. Eles olharam para o que era bom, positivo, e falaram, conta com a gente, Moisés. O que você precisa que a gente faça, a gente vai fazer. E 8 disseram que era ruim, que não conseguiriam, que não dariam conta. Né? Então, eu busco nessas referências para falar assim, como fazer? Como chegar lá? É possível, porque outros já chegaram. Alguém fez, é claro. Né? Nós sabemos que sempre existe, eu sempre olho assim, tem alguém que já passou por onde eu vou passar. Tem alguém que chegou aonde eu quero chegar. Então, eu vou passar por essa estrada. Eu vou palmilhar por aqui. Eu só não posso ficar parado. Eu só não posso estacionar. Claro. Né? Claro. E aí, Josué... Aí olha só, quando Josué falou assim, estou pronto, Moisés morre. Moisés falece. Tipo assim, só que na caminhada do Egito até Canaã, Josué estava sendo preparado para assumir. Certamente ele podia não saber, ele podia não entender que Moisés vai entrar comigo na terra, Moisés vai liderar, eu vou estar ali do lado dele, né? Ele nunca pensou que Moisés não entraria na terra. Sim. Aí Moisés não entra na terra e ele assume aquele encargo de pronto ali, mas muito temeroso, muito temente. Mas a história, a caminhada, o processo deu a ele entender o seguinte, Moisés sempre tinha Deus como refúgio, tinha Deus como referência, tinha Deus como... E agora, o Senhor está comigo ou não está comigo? Né? E aí tem lá uma oração muito famosa e a resposta, né? Que Deus fala para ele, Josué, onde tu colocar a planta do teu pé, estarei contigo. Não temas, eu sou contigo. Então, para mim, as vitórias que são advindas de alguém que tem fé, as vitórias que são advindas de alguém que sempre busca Deus, eu posso, mas eu posso contigo. A gente consegue, mas tu tem que estar comigo. Para mim, é o que impulsiona, vamos dizer assim, as pessoas. Né? Nós temos capacidade de execução, nós temos inteligência, nós podemos ter planejamento. Mas se nós não tivermos um gás, que eu digo que ele vem de algo que é maior do que a gente. Entendeu? O homem, ele consegue executar muita coisa. Sim. Mas a gente cansa. A gente às vezes fica assim, puxa, será que eu vou dar certo? Será que eu vou alcançar?
E aí, quando pensa que não vem aquele que é maior do que nós estamos aqui trazendo o quê? Trazendo o que é referência, o que você está falando, eu estou dando da minha experiência. Tá? O que é referência para mim de conquista, de avanço, é Deus. Tá? Eu sempre posiciono, o Senhor foi com eles, então o Senhor é comigo. E, com certeza, para quem se propõe a avançar na vida, coloque Deus, busque nele. Isso. Ele é universal, ele é amplo, ele é para todos e ele é acessível. Porque a nossa esperança, Rodrigo, se renova. Renova, com certeza. Coragem. Né? Coragem. Porque quantas situações você já deve ter se deparado nessa caminhada que você falava, eu vou parar aqui, não, mas eu tenho que reinventar. Eu tenho que refazer. E até assim, ó, nessa caminhada, por exemplo, quer ver uma coisinha arrogante que me derrubou, que eu não cuidei? É de vontades. Porque às vezes nós temos as vontades e não, eu vou fazer e vou alcançar e eu vou sozinho. Só que daí quando eu tô sozinho e fico insistindo muito e não pergunto, será que é para mim? Será que é? Daí eu passo no concurso. Daí eu passei. E daí eu comecei a adoecer. Daí cheio de droga para trabalhar. Deprimido, ruim. De tanto que eu insisti. Insisti assim, ó. Deus, eu quero. É para mim. Eu tenho que estudar. Eu tenho que passar. Daí tipo, queres? Então tá. Então vai lá. Experimenta. Experimenta. Deixa você entrar. Experimenta. É o salário? Vê se é que aquilo lá é para ti. Não é. 2 anos, doente, engordei um monte, todo destruído, todo. Não é mesmo? Não é para mim. Deixa eu pedir exoneração aqui e voltar ao que é para mim, porque eu tenho uma missão lá no previdenciário que é fazer o que eu estava fazendo, que é esse povo aí que precisa de uma advocacia, precisa desse trabalho, com certeza. E daí modela, apanha, né? Modula. Sim. É muito importante. Tem uma música, eu não lembro, eu vou tentar dizer aqui. Tem uma música que fala assim, que não sei, acho que é o Amor, que fala que é um fogo que arde sem se ver. É isso mesmo? Quem tiver errado aí, me desculpa aí, gente. O advogado, ele tem esse fogo. O advogado que quer vencer, que quer romper, que quer crescer. Ele tem que ter esse fogo. Ele é inato à pessoa. Ele não se aprende. Ou ele tem ou ele não tem. A gente falando aqui, você falou de concurso. A pessoa que é destinada a um concurso, ela tem algumas características, né? Ela vai ter que ser uma pessoa mais comedida, mais tranquila. Que é vocacionada. Que é vocacionada para aquilo, né? Então, ela vai estar ali com o horário certo para entrar, para sair, o salário no final do mês. Nada contra. Nada contra. Só que a gente que tem esse fogo que eu falei da advocacia, a gente não se realiza. Isso. E comparando assim, ó, o doutor mora a quantos quilômetros daqui? 2.000? 2.000? Vamos colocar 2.000 quilômetros daqui. 2.000 quilômetros, saiu com a esposa, vai para Balneário Camboriú num evento gigante. Daí, não, vamos para Florianópolis, que eu tenho um podcast com o Rodrigo, vem pro podcast. Esse não é o servidor público. Porque isso aí dá prazer pro doutor. Isso aí movimenta, né? Sim. Faz o doutor ficar vivo, tá aqui, legal, conheci mais gente, fiz network. A pessoa que é mais... Nossa, só de pensar assim, ó, 2.000 quilômetros eu saí de casa. Não vou. Eu não vou me submeter a isso. Ela não se movimenta, é outra... Até isso, até aproveitar a vida, a característica influencia, né? A pessoa mais... Influencia demais. E daí é o grande equívoco, né? A advocacia previdenciária dá muito dinheiro, eu quero trabalhar. Calma. Veja bem. Veja bem. Olha, tem uma estrada. Empreender, tem uma estrada, tem uma lógica, tem uma, né? Tem que saber fazer. Mas o prazeroso é a estrada. É a estrada. A caminhada é contar, né? O que acontece. Nossa,
Porque a gente nunca vai dizer cheguei. Aham. Por exemplo, você estava advogando. Aí você, vou fazer o previdente. Aham, isso, Né? isso. Hoje, você ajuda outros colegas a crescerem. Aham, Daqui a pouco, vai haver algo. Vai surgir algo. aham. Né? É. E aí já vai ser uma empreitada um pouco mais diferente, um pouco mais avançada. Desafiadora. É. Mas sempre vai levando a algo melhor, maior. Porque na advocacia previdenciária, por exemplo, teve a reforma agora de 2019. O previdenciário, a gente dorme hoje com a instrução, amanhã vem outra. Então a gente tem que estar estudando sempre, a gente tem que estar... os tribunais superiores vão tomando decisões e a gente tem que estar... por aqui já não dá mais, agora é por aqui. A jurisprudência está falando isso, agora está falando aquilo. Isso, né? isso. E aí sempre vai surgindo, por exemplo, previdência complementar, que é algo novo, né? Que vai vindo aí com forte agora. Revisões que existem aí, algumas já estabelecidas, outras em crescimento, para se solidificar nos tribunais superiores. Então, sempre na advocacia previdenciária vai surgindo situações que a gente tem que estar sempre buscando. Né? E é gigante, né? É gigante. Só Previdência, Regime Geral de Previdência. Lei 8.213. Servidor público, regime próprio de previdência. Daí tem de todos os estados, municípios e o federal, 8.212. Daí depois tem militar, regime de previdência militar. Daí começa a vir regime de previdência fechado e aberto, complementar, lei complementar 108, 109. É o universo. Mas assim, muita coisa. É infinito. Né? Tem que saber o que quer trabalhar e o que tem retorno. O que tem retorno. Porque tem algumas coisas que são cansativas, demoradas, né? E a advocacia, querendo ou não, a gente busca, além de uma realização pessoal, uma realização financeira. Isso eu bato muito. O doutor percebe eu falando? Sim. Cuida, tem lucro em curto, médio e longo prazo. Isso é planejamento. Precisa de dinheiro rápido? Tem uma estratégia. Sim. Médio prazo? Tem uma estratégia. Longo prazo? Daí vai atrair o que agora? Né? Quer dinheiro rápido? Quer, né? Vira e mexe, eu vejo aqueles videozinhos com uns massinhos de dinheiro. Direto. Lá vem ele com a notinha de 100. Sempre tem no bolso. Sempre tem. Honorário. Toda hora. Não, recebe direto. Estratégia, né? Aqui, ó, a gente tá vendo aqui, ó. Isso aqui. Sempre recebo. Porque não é uma fortuna que vem de uma vez. Não vem uma fortuna de honorários, assim, palma, mas vai uma construção de receitas recorrente. Pode até vir, mas isso é o longo prazo. Sim. Só que também é assim, ó, hoje eu percebo muito isso, doutor. Tem gente que pensa assim, ó, aposentadoria especial. Nossa, honorário de 30 mil, 20 e poucos mil e tal. Tá, mas espera aí, isso aí tu só vai ver daqui a 3, 4 anos, 5. Se tu fazes tantos benefícios no curto prazo administrativo, tu ganha mais do que esse 30 aí em meses. Então, essa estratégia que eu tento passar, entendeu? Essa logística de atrair os clientes certos para a demanda certa. Não, o BPC, bem feito, bem trabalhado, já aconteceu de ter concessão em 1 minuto. 1 minuto, isso. O sistema deles é isso aí. Imagina a pessoa com 5, 6 BPC no mês... Gera o boletim lá, o cliente fica pagando boleto. Maravilha. É uma área promissora. Eu sou muito grato a Deus por ter me aberto esse campo, essa visão, enxergar essa... E sem contar na realização que a gente gera para terceiros. Cliente, né? Gratificação de ver um aposentado, de ver uma pessoa que está doente, que precisa de um amparo, precisa de um recurso ali. Então... Tem muitos que falam assim, eu não consigo fazer uma fisioterapia porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer esse exame porque eu não tenho dinheiro. E aí a gente dá a ele, através da oportunidade financeira pelo INSS, de que ele possa se tratar, possa se cuidar. O que ainda me choca é quando eles falecem na caminhada. Tem isso aqui. Sabe? Tem. A gente quando faz algo com paixão, Rodrigo, a gente
fica assim balançado porque você não conseguiu ver ele receber aquilo que ele né? trabalhou. Entende? E aí acontece. ele trabalhou ali 30, 35 anos, aí vai aposentar, não aposenta, aí procura a gente para aposentar, ou uma revisão que ele tá ganhando um salário mínimo, poderia ganhar 3, 4, 5. É dolorido. Né? E aí a gente tá trabalhando, aí quando pensa que não havia, eu ligo, fulano faleceu. E uma coisa também, assim, ó, que eu percebi isso nesses anos, não é somente que é importante, o motivo de nos contratar é o dinheiro. Eles ganharam o dinheiro deles. O motivo é a cereja. Mas assim, ó, uma advocacia bem feita, a gente gera experiência boa, né, satisfação para eles desde o primeiro contato. Atendimento humanizado é ouro. E digo mais, quando é bem feito isso, até quando não dá certo a ação, porque pode não dar certo, acontece, a gente sabe disso, eles permanecem no escritório, continuam conosco por causa do atendimento, da forma de tratá-los. Isso é diferenciado. Pessoas humildes, no caso. Sim. Isso é bem importante. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente já está se encaminhando aí para o final do nosso podcast. Quero saber do doutor, e vou explicar de minha parte para o doutor compreender, que é uma pergunta de vida, né? Uma pergunta assim, chega a ser filosófica. O que move o doutor hoje, a vida do doutor? Por que o doutor está vivo? Para que o doutor está vivo? Eu vou contextualizar isso. Vou falar de mim para o doutor compreender o que eu estou perguntando. Eu parei para me questionar uns anos atrás, o que me move, o que me faz viver, né? Estar bem, estar vivo, continuar nessa caminhada. Principalmente quando atinge um grau material mais elevado, que daí já começa a refletir sobre isso. Não, mas espera aí, para onde eu quero ir? O que me faz? E teve muito uma coincidência com a construção desse estúdio aqui dentro do meu escritório, E o que mais me move hoje é compartilhar a inteligência. Eu vou com a minha inteligência, o doutor vem com a inteligência do doutor, para nós melhorarmos a nossa vida em sociedade. Isso eu faço com cada cliente ali na advocacia previdenciária, com cada pessoa que eu converso. Isso é o que me faz viver. Eu quero compartilhar a inteligência com as pessoas para falar algo de bom, que produza algo de bom na vida do doutor. Vou colher o máximo do que é de melhor que o doutor vai me falar e nós melhorarmos a nossa existência, a nossa vida. Isso é o meu sentido de vida hoje maior, de viver, né? Das minhas ações. É nesse sentido. O que move o doutor hoje? O que motiva o doutor? O que impulsiona o doutor para frente? Certo. A gente é um ser multifacetado, né? Então, temos projeções pessoais, projeções familiares, projeções profissionais, né? Então, assim, e cada coisa me impulsiona no sentido assim, por exemplo, como eu não tive pai, eu passei bastante necessidade, certo? Então, a parte de família... É pai presente? Não, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Ah, tá. Né? E a gente... minha mãe é professora aposentada, nós somos 4, graças a Deus estão bem encaminhados, tem 2 empresários, tem um contador e tem um advogado. Legal. Então, na parte de família, o que me impulsiona, que eu preciso trazer isso porque é algo que bate no meu coração, é eu dar para os meus filhos uma perspectiva de continuidade. Tá? Então, de encaminhamento. Então, fico olhando para um dos 3, quem vai assumir o escritório? Quem vai caminhar comigo nessa paixão do direito, né? Então, estou ali tentando ver quem é, né? Por quê? Porque na medida que você consegue passar para um filho, você consegue transmitir para ele seus valores. E a transmissão de valores é que vai dizer qual que é seu legado. Certo? Então, e o meu legado é que hoje,
o que eu faço possa reverberar no futuro, para que pessoas encontrem meus filhos e possam dizer: o seu pai fez isso por mim. O seu pai me aposentou. O seu pai me... Eu tô com uma aposentada que ela fala assim: eu tô esperando a revisão que o senhor disse que vai fazer para me construir minha casa. Nossa. Salvo engano, é 60 mil, 70 mil atrasados dela. Rodrigo, isso é muito importante e é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Entendeu? E eu falo para ela: fica tranquila, dona Dalila, que vai sair esse semestre. E ela me manda mensagem uma vez por semana: doutor, tô orando todo dia pedindo para Deus para que venha, para que o senhor possa me colocar esse dinheiro na mão para me fazer minha casa. Trabalhou a vida inteira. A vida dela, resumindo. E não tem uma casa. Então, o legado de um advogado previdenciarista é o que ele consegue proporcionar para as pessoas. De realizações, de realização de uma moradia, de realização de uma saúde, de realização as maiores vicissitudes, necessidades que a pessoa passa, e a gente às vezes consegue proporcionar. E aí, quando você fala o que te move, se eu pudesse colocar no megafone e dizer, porque a gente tem nossas regras regulamentares, resoluções, etc., que nós não podemos falar peito aberto quais são os direitos das pessoas, né? Você sabe disso. Mas a minha vontade era essa. Venham, aposentado, você que está doente, eu vou ajudar você. E eu sei que isso bate forte no coração do verdadeiro previdenciarista, porque a gente olha e sabe o quanto as pessoas padecem nessa sociedade, né? De necessidade. O direito está lá, os deficientes, os autistas, os idosos acima de 65 anos, e que estão precisando e às vezes não sabem de um profissional que possa trazer isso para eles. Certo? Então, o que me move é a paixão por levar a esse direito às pessoas. Entendeu? Entendi. Então, não é algo que... A minha esposa sempre fala assim: quem não gosta de direito que conversar com o Adriano vai aprender a gostar. Porque o direito, ele é transformador. Ele é um agente de transformação na vida de qualquer um. Eu digo isso para quem... Por vivência. Por vivência, né? Porque um garoto, para chegar a um profissional, teve que passar pela faculdade, porque ela que proporcionou isso. E lá, então, assim, a minha vida, eu sempre digo: no dia que vocês me verem num caixão, vai falar assim: foi-se um cara que não queria ir. Gosta de viver, eu gosto de viver, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. É óbvio que a gente tem que ter qualidade de vida também fora do escritório. Eu não sou um workaholic, mas eu faço o que eu gosto. Entendeu a diferença, né? Entendi. O workaholic é aquele que ele vive para o trabalho. Não, eu faço o que eu gosto. É diferente. Quero, depois que terminar daqui, eu ainda vou ficar 3 dias em Floripa, vou para a praia com a minha família, vou curtir, né? Porque uma coisa que eu fiz lá em Balneário Camboriú, que foi à noite com meu filho, tirei minha chinela, coloquei meu pé na areia, caminhei meia hora na areia, com meu filho. Para mim, aquilo era uma coisa que estava me realizando. É engraçado, né? Tão simples. Mas para mim, eu caminhar na areia com meu filho na praia por meia hora, era o quê? O direito me proporcionou isso. Isso aí Entendeu? Que é a vivência com a minha família, através da conquista profissional, eu consigo também fazer algo que eu não tinha, porque eu não pensava que eu poderia fazer há muito tempo, lá na luta, nas batalhas da vida. Né? Então, concluindo, o que me move é aquilo que eu consigo fazer pelos terceiros. Entende? Porque o homem que se resume a si próprio... Já ouviu aquela frase que fala: aquele que tem apenas dinheiro é um miserável? É tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. É isso. É isso. Se você só tem dinheiro e não consegue fazer algo que seja em prol de terceiros, você não tem nada. Né? Tem um mundo de oportunidades que pode ser feito, levado aos terceiros. Então, é para isso que a gente está aqui. Que é a maravilha da nossa área, né? Proporciona isso. Proporcionar. É isso aí. E aí, eu quero que um dia possam dizer: doutor Adriano fez diferença na minha vida. Não, isso aí já com certeza já falam, doutor, não tem como. Isso aí já é falado.
Tá certo. O doutor está deixando um legado, com certeza. Doutor, satisfação em falar com o doutor. Conversa muito rica, muito bacana. Mais tempo, mais experiência, com certeza o doutor vai voltar aqui, né, para conversar comigo. Obrigado. Podemos fazer um podcast sobre a perspectiva jurídica, tratar de teses, ideias nesse sentido. Vai ser bem bacana, de advocacia, né? Sim. Eu vou incomodar o doutor, para o doutor conseguir se liberar desse domínio do direito da advocacia para delegar as coisas e poder ter mais liberdade. Eu vou incomodar. A responsabilidade é a sua. Eu vou fazer isso. E agradeço muito. Deixar para o doutor fazer as considerações aí finais do doutor e muito grato. Rodrigo, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado pela sua vida, pela sua presença na internet, que foi através disso que eu conheci você, né? Obrigado pelo espaço aqui no seu podcast. Um abraço para o Anderson, que sempre tem aí nos atendido aí, me orientou, me assessorou na vinda para cá, né? Obrigado à minha família que me acompanha, minha esposa e meus filhos. Eu vim para o congresso, mas aí surgiu aquela, não, mas aí vai ser só uma viagem. Não, minha família vai comigo, vamos procurar agregar as duas coisas. E eu quero deixar um grande abraço àqueles que estão nos vendo. E, doutor Rodrigo, estou à disposição, sempre que quiser, conta comigo. A gente, como eu te disse, nós não fugimos da luta, nós nos preparamos para ela. Com certeza. Ok? Fico à disposição, um grande abraço. Valeu, doutor. Obrigadão. E para você que assistiu esse rico podcast, muito obrigado pela participação. Já aproveite, curta, compartilhe, comente. Se quiser enviar aqui a sua dúvida, pode ser até jurídica, para o doutor Adriano, até eu responder, não tem problema. Fique à vontade e até o próximo Papo Previdente.